Olá, boa noite a todos e todas e todes. Vocês estão entrando aí. Vai aparecer. Aí, ó. Olá, boa noite a todos, todas e todes. A gente começa mais uma live, mais uma sexta-feira, né, incrementada aí, com muitas notícias, e a gente vai bater um papo com Boulos. E espero que essa seja mais uma daquelas lives bacanas. Isabelle, eu acho que essa é dele. Vamos lá, avisa pra gente aí como é que tá o som. Como é que tá a imagem, como é que tá chegando. Deixa a sua impressão aí. Manda a sua pergunta. Hoje eu vim de verde em homenagem aos profissionais e às profissionais da área da saúde, também aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O Boulos entrou, tá aí, vamos lá, aguardando aí a solicitação para gente abrir aqui. Opa, enviou aí a solicitação. Vamos lá. E aí, Mônica? Olá, vamos nós, querido. Quanto tempo, hein, Boulos? Pois é, quanto Poxa, tempo? tudo bem? No Estamos meio aqui desse, resistindo. no meio dessa tsunami, Pois é, se cuidando, sobrevivendo, sobrevivendo. me cuidando, com as pequenas, com as filhas, Isso que eu ia aproveitando perguntar. também um pouco a quarentena para conviver um pouco mais com a família. Pelo Conseguiu menos pagar, isso. conseguiu pagar sua dívida da campanha, da falta de tempo, da correria, da loucura, da ausência? Tá pagando em dobro, né? Tô pagando agora. A dívida afetiva que sempre fica da campanha, da militância, De da tudo, luta né? social. A gente fica sempre faltando, né? A gente fica sempre no débito com isso, né, Boulos? Mas faz parte, é bom que a nossa família, tenho certeza que a sua também, entende que isso faz parte da nossa existência. É difícil, é... que bom que a gente tem a família para nos dar esse suporte, né, Boulos? Isso é fundamental, né? Esse suporte, quando a gente volta para dar o respiro. Isso é importante demais. Mas primeiro te agradecer, Guilherme Castro Boulos, professor, ativista, filósofo. E esse homem lutador foi candidato aí à presidência da República pelo PSOL, uma memorável fala durante o debate, aí falando e defendendo aguerridamente a nossa democracia. Parece que vislumbrava esses dias sombrios que a gente viveria no Brasil. A gente talvez não tinha tanta ideia do que seria esse tempo, né, Boulos? Mas a gente podia vislumbrar que nada de bom viria a partir dali. Eu queria que você falasse um pouco como é que você está enxergando o Brasil de hoje, né, do alto da sua perspectiva, da perspectiva de alguém que pensa a existência humana, alguém que está, para além de pensar a existência humana, faz dessa atividade do pensamento, da elaboração do pensamento, também a prática, né, concreta ali na vida real, na luta por moradia, na luta por um país menos desigual, menos empobrecido, menos duro, como esse que a gente está vivendo. Como é que você enxerga o Brasil que a gente vive hoje, que nessa sexta-feira tem um ministro da Saúde que se demite depois de 29 dias no cargo? Pois é, Mônica. Bom, primeiro te agradecer, minha companheira, pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Tenho, ainda que à distância, acompanhado o teu trabalho,
teu trabalho na Alerj, da combativa bancada do PSOL, que tem sido imprescindível, né, para defender os nossos direitos num momento como esse, né, porque a pandemia a gente sabe muito bem que apesar do vírus não escolher a quem pega, né, tem aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, seja a contrair o vírus, seja a morrer por ele. Os dados estão mostrando isso no mundo todo, né? Assim, tá matando mais negro, tá matando mais pobre, tá matando mais na favela, tá matando mais sem teto, tá matando na periferia. No mundo inteiro tá assim, né? Não é por acaso, né? Como é que vai ficar em casa se quem não tem casa ou quem mora com um monte de gente no mesmo cômodo? Como é que vai fazer isolamento? Como é que vai higienizar toda hora as mãos quem não chega água na quebrada, na favela, na comunidade, na ocupação? Então essa luta, e inclusive a batalha e medidas que vocês conseguiram aprovar aí no Rio, na Alerj, tem sido inspirações aqui, coisas que a gente tem defendido na nossa pauta, na nossa batalha, porque não basta dizer para as pessoas ficarem em casa, né? A gente precisa dar as condições para que as pessoas possam ficar em casa. E quem tem que fazer isso é o poder público, e é nosso papel cobrar, é nosso papel exigir. Agora, antes de falar dessa situação, Mônica, do Bolsonaro, desse caos de hoje, que você lembrou bem da campanha, quer dizer, era anunciado, né? A gente pode dizer tudo do Bolsonaro. É psicopata, é um genocida, é alguém sem senso de humanidade, mas ele avisou, né? Ele avisou na campanha eleitoral, ele avisou ao longo dos 27 anos dele como deputado, ele disse o que é que ele defendia, ele disse o que é que ele representava, ele sempre elogiou o torturador, ele sempre falou bem da ditadura, ele sempre elogiou a AI-5. Então, ali na campanha a gente já podia denunciar isso e já vislumbrava. E a desvalorização da vida é o que é mais chocante no Bolsonaro, né? O quanto ele trata a vida como número, como lixo, como não vale nada. Até porque não é a dele. A vida dos filhos dele, aliás, ele coloca a república toda em função dela. Mas a vida do povo brasileiro e dos mais pobres que estão morrendo, ele está se lixando. É o e daí. E nisso, Mônica, eu vi hoje, logo antes de começar aqui a nossa live, vi aqui no Instagram mesmo um vídeo sobre uma chacina no Alemão. Eu não sei se você já recebeu mais informação. Eu achei inacreditável assim, um negócio nesse momento. Claro, é sempre algo inaceitável, mas no meio da pandemia era ali corpos empilhados. Queria ver se você tem mais informação disso. Sim, eu queria inclusive falar, eu estava esperando você terminar essa sua fala, né? Porque a gente gosta tanto de te ouvir que fica difícil, a gente não quer te interromper, porque, para além disso, durante a campanha, a gente pôde te ouvir bastante nos debates, para além da sua qualidade intelectual, né, e militante, e ativista sabe do que está falando, não porque ouviu dizer, né, mas porque no dia a dia, no dado concreto da vida real, como eu digo, ali está a sua maior formação, né? E claro que a sua formação intelectual também ajuda a elaborar ainda mais e ampliar e aprofundar aí essa tua vivência, né? E ajuda na ação, né? Então a gente gosta muito de te ouvir, a gente precisa ouvir essas vozes no meio do que eu digo que é um momento em que nós somos governados pela perversidade, pelo ódio e pela incompetência, pela aversão a qualquer tipo de empatia, o que você acabou de dizer, que não tem nenhum apreço pela vida. Mas a gente vem falando desde quando começou a pandemia, nós sinalizamos isso numa reunião com o governador, inclusive, em que parte da bancada do PSOL esteve ali de maneira republicana, com todos os outros 70 deputados e deputadas, com a presidência da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, para ouvir do governador qual seria, né, o seu plano, seu grande plano, ou planos para esse momento de pandemia. E eu já sinalizava ali, tem vídeos gravados, e fiz questão de deixar registrado a situação das favelas nesse período de pandemia. A minha preocupação inicial era em relação às barreiras sanitárias, né? A gente já foi elencado ao longo da história como classe perigosa a princípio para a saúde da população, né? Dita aí a sociedade oficial aqui no
no Rio de Janeiro, né, nessa relação de morro e asfalto, favela e asfalto, as classes perigosas sempre foram perigosas, ou por, né, serem aí propensas a disseminar doenças, assim nós éramos vistos, e, né, isso talvez pudesse ser reeditado aí na cabeça de algum iluminado desses gabinetes da vida, em relação ao Covid-19, né? Em diminuir a possibilidade de liberdades, né, civis em relação à população de favela. E nós, há 3 semanas, para além da questão da água que não chega, a questão das operações policiais. Nós falamos, a nossa companheira Dani Monteiro fez um projeto, protocolou um projeto para que se acabem as operações policiais nesse período de pandemia. A gente entende, eu falava isso, Boulos, numa fala, a gente entende a necessidade da inteligência, da investigação, né? A gente está vendo aí a máfia dos respiradores ligadas a gestores públicos no Brasil, né? A gente está vendo que é essa máfia que nunca saiu, que sempre esteve aí, né? Que vai se metamorfoseando com carinhas novas, mas são sempre os mesmos por trás. E a gente tem hoje essa resposta justamente no Complexo do Alemão, que se organizou desde o início dessa pandemia para organizar coletivamente, com o Juntos pelo Complexo, que eu fiz parte dessa articulação com muito orgulho, do Juntos pelo Complexo, desde 2013, hoje se organizando para enfrentar a pandemia. A gente tem uma notícia como essa. Isso é uma vergonha, isso mostra que não há nenhum desalinhamento entre os governos mafiosos, nefastos, golpistas e criminosos, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e no âmbito municipal, porque são genocidas, são aqueles que articulam a necropolítica todo o tempo. E o governador dizia nessa reunião que eu mencionei, que precisava de ajuda para elaborar a melhor forma de atuar nesses territórios. Mas é muito fácil, é muito eficiente a atuação do braço armado do governo do Estado para massacrar a juventude, como fez, né, aí em São Paulo, para matar, como fez hoje no Complexo do Alemão, desde o início da manhã desse dia. Várias denúncias, nós tuitamos, retuitamos, mas isso é o Estado brasileiro hoje. Esse é o Estado que massacra na fila da Caixa Econômica e que massacra literalmente com 2 caveirões, com fuzis, a população mais vulnerabilizada, ainda mais vulnerabilizada por falta de empatia e de governos que preservem a vida. Então, é absurdo, é absurdo. A gente precisa, Boulos, e você, eu queria que você falasse um pouco. Nós chegamos até aqui, nesse momento da história, entendendo que o capital, que a construção feita até aqui não nos serve mais, não nos cabe mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, de que maneira a gente enfrenta essa possível, né, mudança que o capitalismo vai encaminhar nesse processo e como a gente constrói a saída, como a gente faz unidade, como a gente se junta, como a gente constrói uma unidade diante desse fascismo, diante dessa perversidade que governa o Brasil hoje em todas as esferas. Desculpa que eu peguei um monte do seu tempo, qualquer coisa a gente derruba e volta, porque a gente quer te ouvir. Não, Mônica, que é isso. Eu queria muito te ouvir sobre isso, porque eu fiquei, de fato, perplexo, assim, foi uma indignação ao ver as imagens agora há pouco dessa chacina do Alemão. Mais uma, mas nesse tempo, nesse momento, eu acho que isso também mostra uma fronteira, sabe? Tudo bem, a gente defende o isolamento físico contra o Bolsonaro, e nesse sentido, todo mundo junto, inclusive o Witzel, inclusive o Dória. Mas eles são uma coisa, a gente é outra. A gente nunca pode esquecer disso, né? Então, quem fez, até onde eu sei, quem deve ter feito esse massacre foi a polícia do governo estadual, que sempre falou em atirar na cabecinha, que sempre falou e sempre atuou como uma polícia genocida.
Eu acho que, sabe o que a pandemia evidenciou, acho que de maneira mais escancarada? Foi a falência de um sistema, de um modelo que coloca o lucro acima da vida das pessoas. Porque não é só o Bolsonaro que tem desprezo pela vida, o Bolsonaro é a caricatura disso, né? É uma coisa levada ao extremo, é uma coisa, assim, e por isso que ele é tão repugnante, porque ele não tem nenhuma pele, nenhuma máscara, é aquilo mesmo, né? A lógica perversa ali, personalizada em alguém. Mas se a gente olhar, ele expressa e ele revela da maneira mais crua a lógica de um sistema que escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Que enquanto tem, por exemplo, leitos de UTI sobrando nos hospitais privados, né, tem gente morrendo e os médicos tendo que escolher quem vive, sendo forçados a essa situação em qualquer pronto-socorro de periferia desse país que já está saturando ou que já saturou, né? A lógica de ter gente, eu vi, foi no Hospital do Rio, inclusive, eu vi uma reportagem esses dias de que aumentou 900% o valor da internação e das consultas no hospital privado. Quer dizer, é uma lógica de quem está lucrando com a desgraça, de quem está lucrando com a morte, lucrando com a doença, né? Então, essa lógica do mercado, né, que é o que o neoliberalismo vendeu para a gente como paraíso, como o fim da história, que é deixar o mercado agindo à própria sorte, e automaticamente viria a prosperidade, automaticamente todo mundo, se os ricos ganham, os pobres também vão ter emprego e vão ganhar. Essa enrascada que eles meteram a gente, e que nos últimos 5 anos no Brasil dá o tom completo da política econômica, do fim das políticas sociais, da ação do Estado, né? Isso ficou nu e cru agora. Porque olha o que o mercado, olha onde nos trouxeram. E o que o mercado é capaz de responder no meio de uma pandemia? É fazer especulação de respiradores, né? É especular leito de hospital, é aumentar preço do gás, é aumentar preço de comida, né? Então, isso talvez, e aí tem um elemento do que você questionou, que eu acho que a gente tem que trazer num momento como esse, para fazer a conscientização e para fazer a disputa na sociedade, que a pandemia também evidenciou a importância, por exemplo, de sistemas públicos de saúde, a importância do SUS. A gente, Mônica, era tratado como dinossauro quando defendia o SUS há 3 meses atrás. Exatamente. De repente virou consenso defender o SUS. O Mandetta, que é lobista de plano de saúde a vida inteira. De repente o Mandetta saía com o jalequinho do SUS todo dia para dar entrevista coletiva, né? Então, no mundo todo você constrói uma importância disso. O Estado, o investimento público demonizado, né? O Estado é déficit, vocês são gastadores, tem que acabar com isso, menos Estado, privatiza tudo, funcionário público é privilegiado, é vagabundo. Toda essa cantilena que a gente ouviu esses anos todos, agora os heróis nacionais da salvação estão sendo os funcionários públicos da saúde. Exatamente. Agora, no mundo todo, o Estado virou solução, porque é investimento público em renda básica, em salvação de emprego, em salvação de pequeno comerciante, de microempresa, né? É o Estado que coordena um planejamento. Aqui no Brasil, não, mas no mundo todo coordena, e aqui deveria coordenar um planejamento de enfrentamento à pandemia, de política sanitária. A onda de solidariedade, porra, eu acho assim, nunca teve, eu pelo menos desconheço, olhando a história, nos últimos 2, 3 meses, a quantidade de iniciativa de solidariedade não aconteceu nos últimos 20, 30 anos, nada igual, né? Então, assim, você tem uma coisa que quando a pandemia escancara isso, ela traz novos debates, ela abre novos horizontes. Da falência dos 40 anos de hegemonia neoliberal no planeta, e da necessidade da gente pensar uma revolução solidária, um outro modelo de desenvolvimento, um outro padrão de consumo. A quarentena está mostrando como a gente pode viver com outro padrão de consumo, da gente valorizar os cuidados domésticos, o que se chama de economia doméstica, que são os trabalhos domésticos, sempre jogados nessa lógica patriarcal, nas costas da mulher, sempre desvalorizados. Agora está todo mundo em casa, né?
E isso faz com que a sociedade como um todo seja forçada a reconhecer e valorizar a importância dos cuidados com os filhos, com as crianças, com a casa. Então, eu acho que abre uma janela, mesmo no meio dessa tragédia, dessa desgraça, desse rastro de destruição, do Bolsonaro querendo levar isso para um autoritarismo, mas abre um aprendizado e uma janela que pode nos levar para uma saída melhor, que pode nos levar para uma revolução solidária, pode nos levar para outro modelo de organizar o Estado e a sociedade. Acho que é essa batalha que a gente tem que travar num momento como esse. A gente está vendo aqui, porque a gente pediu para a galera... sim, pediram para a gente lembrar que quem coloca o poder no poder é o povo, né? Eu queria que você falasse disso também, a gente sabe disso e a gente luta exatamente por isso. Isso é democracia, é para que o povo possa ter o direito de escolher quem ele acha melhor para que toque aí a coisa pública, né? Que o represente. Nós ainda temos uma democracia que é representativa, então a gente busca o melhor para que nos represente os anseios, os nossos desejos e o que a gente espera enquanto expectativa de bem comum, né? Do que a gente acha que é bom para todo mundo, né? Ou para a grande maioria das pessoas, né? Sempre priorizando nesse sentido. E vieram 2 pontos também, eu queria que você falasse, porque a gente também quer dar, né, tempo para que as pessoas mandem, aí as pessoas gostam de participar, enfim. Em relação às reformas. Nós temos uma semana, e foi muito bom a gente poder conversar hoje, Boulos, porque essa semana foi uma semana com datas muito marcantes. Nós tivemos o 13 de maio, né? O 13 de maio da abolição inconclusa, 132 anos de uma abolição inconclusa. A gente fez uma live com a nossa querida Ivanete, né? E a gente falou sobre a Lei de Terras de 1850, falamos, né, sobre a questão da educação, que foi, né, aí um processo fundamental para que os negros, os negros e negras, para que o elemento negro da população não pudesse avançar na sua emancipação. E a gente, a partir daí, tem muitos gargalos na sociedade, claro, sempre nessa linha, né, andando aí para e passo capital, o capitalismo e o racismo, né, muito irmanados aí nesse processo. E a gente queria que você falasse um pouco de 2 gargalos que ainda chegaram até o século XXI e que você entende muito bem e que você sabe muito bem e vai nos ajudar a pensar também de que forma a gente não só analisa esses 2 gargalos, mas quando... Estão pedindo alguém me responde. Responde, pelo amor de Deus, quem mandou matar Marielle? A gente também quer saber. E Anderson, né? Desses 2 gargalos que chegaram até aqui no século XXI, infelizmente, que são, né, a reforma agrária e a reforma urbana. Um tema tão candente e muito ligado aí à sua existência enquanto militante, parte inerente aí da sua identidade ativista, né? Então, queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre isso, né? Pensando aí. E outra data emblemática foi exatamente o 14 de maio, né? Mais de 790 dias, sem sabermos quem mandou matar Marielle, que também é uma peça de todos esses processos, né? Do racismo e do capitalismo que caminham para e passo e que trazem até o século XXI esse processo de agravamento aí e de tamanha ruptura hoje no Brasil dos processos democráticos, da possibilidade de perspectiva de futuro para as camadas populares, enfim, eu queria que você falasse um pouco. Olha, Mônica, eu acho que nós temos muitas dívidas na nossa história. O Brasil tem muitas dívidas com o seu povo, em especial com o povo negro. E as transições que foram feitas no Brasil sempre foram inconclusas. E nós estamos pagando o preço disso hoje. A gente paga esse preço historicamente. Você falou da abolição inconclusa, da escravidão.
que faz com que a gente conviva há 130 anos com racismo estrutural incrustado nas nossas estruturas, mesmo depois da abolição formal da escravidão, né? Nós tivemos o fim da ditadura militar nos anos 80, que também foi uma democratização inconclusa. Porque não puniu torturadores, porque não teve verdade, porque não teve justiça nessa transição. E hoje a gente tem um defensor da tortura e da ditadura na presidência da República. Esse é o preço das transições feitas por cima na história brasileira. É o passado que nunca passa, né? A gente carrega uma herança desse passado que assombra sempre o presente e que compromete o nosso futuro como nação, o nosso futuro como povo, o nosso futuro como democracia. Talvez um dos rastros mais duros que a ditadura militar deixou e que não foi resolvido é a violência política. E o assassinato da Marielle, em 2018, foi um marco disso. Talvez ali a gente não tenha percebido o quanto aquele assassinato anunciava do que viria depois. Ali nós tivemos, na verdade, a atuação no Brasil de uma milícia política. A gente sabe como atuam as milícias. A milícia aí no Rio e que já se nacionalizou. É muitas vezes uma milícia de negócios, né, que extorque, que cobra a taxa de segurança, que cobra o gás, que cobra o gatunete e tal. Mas o que houve foi uma politização da milícia. E o assassinato da Marielle marcou isso. E o governo do Bolsonaro estimula isso. Eu acho que um dos grandes dramas do momento que a gente está vivendo hoje, Mônica, passa por isso. Passa por por uma milícia política que foi, se a gente olhar ao nosso entorno, ao nosso redor, é o que a Colômbia vive há décadas. É o que o México viveu durante décadas. É o que a Bolívia viveu num golpe há 6 meses atrás. São milícias políticas fundamentalistas, em geral ligadas à extrema-direita, que matam, que perseguem, né, que intimidam, que jogam o jogo do medo. É isso que o Bolsonaro representa. Mas, voltando às nossas dívidas históricas, uma das grandes dívidas que nós temos é com a questão da terra, no campo e na cidade. Você citou a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras, porque hoje quando a gente faz, você sabe da minha atuação no MTST, e muitas vezes o que eu mais tenho que responder, nesses tempos de intolerância, de muita ignorância política, o MTST invade a casa dos outros, a terra dos outros, a propriedade dos outros. Na campanha eleitoral era incrível como isso voltava e como a gente precisava ser pedagógico para explicar para as pessoas como o movimento atua. E as pessoas não conhecem a história da formação da propriedade privada no Brasil. A Lei de Terras foi uma institucionalização da grilagem. É isso. Ali institucionalizou o roubo e a apropriação de terras por grandes senhores. Terras públicas que nunca foram deles e que eles não pagaram nada por elas, né? Eles roubaram na mão grande, eles tomaram essas terras, né? E depois montaram títulos de propriedade. Aliás, o termo grilagem vem daí. Era a falsificação de títulos de propriedade, né? Que era botar os grilos na caixa, na gaveta, na caixa, com o título que você fazia, aí dava depois de um tempo a aparência de envelhecimento pela substância lá que o grilo solta, e aí você dizia que aquele título era de 1850 e está tudo resolvido. Foi assim, historicamente, a formação da propriedade privada no Brasil é um roubo, né? Agora, mesmo assim, a atuação do movimento social, do movimento sem terra no campo, do movimento sem teto na cidade, nunca foi invadir a casa dos outros. Nunca foi entrar lá na fazendinha produtiva do outro ou aqui na cidade tomar a casa de quem quer que seja. O que o movimento ocupa são grandes terras, grandes terrenos improdutivos, abandonados, que às vezes devem mais, nunca paga imposto, deve mais do que o valor do terreno ou do prédio, que estão sendo usados ali para especulação imobiliária. E nós ocupamos, que aliás estão em situação ilegal.
porque a Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, exigem que eles já deveriam ter sido desapropriados para moradia popular. E a gente ocupa para denunciar essa atuação do movimento legítima, justa, né? Eu tenho, para mim, zero vergonha, pelo contrário, é um orgulho ter dedicado os últimos 20 anos da minha vida para construir e atuar numa causa tão legítima. E agora, na pandemia, acho que ela fica mais evidente, né? O tema da moradia, né? Exato. O tema, você ficar em casa, quer dizer, que casa? Que casa é essa? A necessidade de uma reforma urbana, né? A necessidade de uma reforma agrária, porque a segurança alimentar também está em risco, né? Agora, por conta dos temas de isolamento, por conta da pandemia, não só aqui, mas no mundo todo, de fortalecer e valorizar a agricultura familiar, a agricultura orgânica, uma outra lógica de desenvolvimento, e nas cidades de garantir moradia e vida digna, saneamento para todos, né? Essas lutas são muito justas, né? É essa luta que o movimento social faz. E essa é a importância desses movimentos nesse momento, né? Você colocou muito bem, foi muito preciso quando você diz, para além de, né, ocupar como dever nesse momento para escancarar essa mazela que chega ao século XXI, instituída em 1850 como ato fundante da grilagem, da expropriação do povo brasileiro que construiu esse país, né? A gente tem um desafio enorme, porque a gente fala da reforma agrária, a gente fala da reforma urbana, que é emergente, é necessária, a gente sabe que são nas cidades, né, que tudo acontece, mas eu queria recortar um pouquinho, né? Você foi, na campanha à presidência da República, companheiro da nossa querida Guajajara. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque um dos temas que todo esse processo da pandemia, que nós já denunciávamos, a Sônia já denunciava de maneira contundente, né, entregando o seu corpo, a sua existência, porque não há como não fazer, né? Porque é parte disso tudo, como parte dos povos originários dessa terra. O que é hoje o processo de avanço sobre os povos da floresta, né? Todos aqueles que estão compreendidos, não só a população indígena, mas a gente está falando dos ribeirinhos, a gente está falando de uma gama gigante, porque quando as pessoas falam povo da floresta, pensam só na população indígena, né? Mas a gente tem o norte do país, uma gama de coletivos, de etnias, de coletivos diversos, de populações diversas, ocupando o que a gente chama de povo da floresta, né? E a gente tem oficializada a grilagem e o avanço sobre as terras indígenas, entendendo o perigo, né, que isso representa não só para o Brasil, mas que representa para o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Boulos, dessa perspectiva de avanço sobre os povos da floresta, né? Porque o impacto, quando nós vemos as notícias nos grandes conglomerados de mídia que ainda estão aí, fala-se muito do garimpo, né? Do corte de árvores, enfim, de todo o comércio madeireiro, mas não se coloca ali uma lupa naqueles povos que estão ali, e em toda aquela existência, aquela cultura, a subsistência ali feita a partir de uma outra economia, de uma outra forma de desenvolver a economia, a troca, nesses ambientes, né? Nesse país continental. Talvez seja muito importante que você possa falar um pouco sobre isso, para que os nossos olhos possam ter um pouco mais de iluminação em relação a esse tema. Olha, Mônica, eu acho que a gente nunca viveu uma situação tão alarmante para os povos da floresta e para as florestas no nosso país. O governo do Bolsonaro, com
aquele cidadão no Ministério do Meio Ambiente, um cara, sim, Ernesto. não, fugiu o nome dele agora, que era do Partido Lembra aí, Novo, gente, tal. vocês que são inteligentes e estudiosos. O ministro do Meio Ambiente. É, Essa turma deu meio que um salvo-conduto. A gente tem já há muito tempo um modelo de desenvolvimento devastador, com ampliação da fronteira agrícola, com agronegócio comandando parte da política nacional. Então, a bancada ruralista sempre muito forte, impedindo uma fiscalização mais efetiva do IBAMA e de outros órgãos. Agora, a diferença do governo Bolsonaro para os anteriores é que liberou geral. É que foi assim, carta branca, salvo-conduto, faz que eu banco. Né? Foi essa linha. E aí nós tivemos queimadas recordes, estamos tendo expansão da fronteira agrícola, e isso significa expulsão e violência contra os povos da floresta, sobretudo contra os povos indígenas. A obsessão do Bolsonaro em liberar garimpo e mineração nas terras indígenas é para atender a esses grupos econômicos. Né? E, ao mesmo tempo, tem um efeito e um papel histórico, simbólico, de eliminação, de aculturamento em relação aos povos indígenas, de eliminação do seu território. Né? Então, nós estamos, isso já desde 1 ano e meio do governo Bolsonaro, isso tem acontecido a todo vapor. Você tem um processo de denúncia internacional, a Sônia cumpriu um papel e tem cumprido um papel decisivo nisso, rodou o planeta, foi para os 4 cantos do mundo para fazer a denúncia dessa política, foi ouvida, conseguiu trazer personalidades importantes, organizações importantes para esse campo e para alertar sobre o que está acontecendo no Brasil, mas não parou. Não parou. Isso continua acontecendo. Né? E é um projeto econômico do agronegócio de tomada dessas terras. E que, em última instância, é um projeto de privatização da floresta, Mônica. É um projeto de tomada da nossa biodiversidade, das águas, né? Para passar isso para o setor privado. Né? A devastação e a eliminação tem esse pano de fundo de um grande negócio, de um grande interesse econômico. Agora, você mencionou uma outra coisa que me fez lembrar, quando eu tive, ano passado, final do ano, junto com a Sônia, na aldeia dela. Eu tinha prometido na campanha, a gente não conseguiu durante a campanha, a gente falou, bom, quando passar a campanha, vamos. Aí, ano passado, passei 3 dias com ela lá na terra indígena de Araribóia, no Maranhão, na parte da Amazônia maranhense. E essa coisa de uma outra cultura, de outros valores, o quanto isso é importante, o quanto isso tem para ensinar para a gente num momento como esse. Assim, convivendo, sim, claro, existem dificuldades, agora mais do que nunca dificuldades econômicas, porque as políticas sociais que chegavam nos territórios indígenas estão sendo boicotadas e vetadas por esse governo, não tem nenhum empenho nisso. Mas, assim, a relação é outra, Mônica, e o que mais me chamou a atenção é a relação com a comunidade. Né? É o enraizamento comunitário, que é uma coisa que a gente perdeu, que foi destroçado nas grandes cidades, aquela coisa de você poder pedir o sal para o vizinho, aquela coisa de você saber que você não está sozinho, né? Que você faz parte de algo maior, que você faz parte de uma comunidade, que a sua força está nesse coletivo. Né? E como os povos indígenas preservam isso. Preservam isso nos locais coletivos, na forma de organização das aldeias, na forma de decisão. Nessa aldeia que eu fui, inclusive, era uma cacica, né? A cacica Maria Santana Guajajara, que comandava com uma sabedoria incrível, né? Assim, o modo de produção deles, o modo de convivência. E não é aqui fazer uma idealização, não. Repito, tinha muita dificuldade, né, de sobrevivência. Mas no meio da dificuldade não virava uma arma de guerra entre eles. A relação com a natureza, os guardiães voluntários, um deles foi assassinado, inclusive, denunciado, que iam proteger a floresta dos madeireiros, de quem invadia o território indígena. Assim, é um tipo de organização, de relação com as coisas, com o consumo. Claro que precisam de coisas. Tinham, inclusive, chegava o celular, a internet, né?
E não tem nenhuma contradição nisso, como alguns querem apontar, mas as pessoas não vivem em função daquilo, né? Tinha um lugar na aldeia, inclusive, onde chegava através de... Foi uma conquista, através da FUNAI, em período anterior, chegava o ponto e o sinal de internet. As pessoas não ficavam lá o dia inteiro, né? As pessoas não ficam em função independentes daquela coisa louca das redes sociais que está associada com consumo de dados, consumo de imagens, consumo de mercadorias. Não. Elas iam lá em algum momento para ver alguma coisa, mas a vida continuava na rede, no artesanato, na produção, na convivência, no diálogo, na contação de história, sabe? Então, esse modo de vida precisa ensinar muita gente. Agora que a pandemia vai produzir um novo normal, o que Sim. quer que seja isso, mas que a gente dispute, que esse novo normal seja muito mais relacionado aos povos originários do que a essa cultura norte-americana que interiorizaram tanto na gente, do individualismo, do consumo, do lucro, da vantagem, que a gente volte para os povos originários. Que beleza te ouvir dessa experiência, que beleza. Acho que, Boulos, nós temos uma tarefa, eu dizia isso na campanha, na pré-campanha, na campanha, continuo dizendo, eu não acredito em acasos. Nós temos uma tarefa histórica, que é ancestral, que nos traz até esse momento. A roda da história nos trouxe até aqui, dia 15 de maio de 2020. E nós temos uma responsabilidade com este tempo, né? Pensando os tempos que estão atrelados a ele, né? Para nós, para alguns, talvez um tempo mais recuado, para nós, talvez um tempo mais acelerado, porque mesmo em casa a gente não para, a gente está ligado, a gente está produzindo, a gente está elaborando, a gente está pensando. São muitas incertezas, mas também há muitas certezas no interior das suas falas até aqui, né? A certeza de que não é mais possível se mover com o mesmo modelo que o capitalismo trouxe até aqui. É preciso pensar numa outra forma de reprodução de vida, né, que atente para os meios de produzir, da relação com a produção e o consumo que a gente vem discutindo no seio da economia solidária, que nada mais é a economia, a forma de relação entre as pessoas em sociedade trazida pelos povos originários, né, pelos povos ancestrais, que os quilombolas, os ribeirinhos, os caiçaras, essas populações mantêm até hoje, que nos fazem aprender com elas, que é o que nós temos ainda nas favelas e periferias, que a revelia do Estado vem dando o seu jeito. Apesar do IDAI, tem se auto-organizado, como sempre, dali tirado a sua própria forma de conduzir esse tempo, de alimentar-se, de alimentar o outro, de prover o material de higiene, de limpeza. São as redes, né, que David Harvey, Milton Santos sempre disseram para a gente, né? O local, né? A força da territorialidade, os laços entre as pessoas, as redes que se constroem. Isso é fantástico e isso precisa ser um ponto de partida para esse novo normal, que não pode ser um novo normal, com todo respeito, né, trazido por um elenco da CNN Brasil, né, numa discussão sobre mundo pós-pandemia. Eu acho, Boulos, que nessa sua fala sobre a sua experiência, né, com os parentes da Sônia, com a própria Sônia, você dá para a gente uma pista desse novo normal. E de quem tem que estar tem que estar todo mundo, né? E o quanto, e eu quero reforçar na nossa conversa, Boulos, o quanto a gente preza e a gente briga para que a esquerda chegue à unidade. Acho que os nossos inimigos que estão no poder e se fizeram nossos inimigos, porque são inimigos da vida, né? Então, não dá para estar do mesmo lado de quem
não preza a vida, a existência, o ecossistema, não respeita isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das possibilidades desse novo normal, mas eu queria que você falasse também, para te dar tempo aí de falar tudo, da importância das cidades, né? As cidades são fundamentais nesse novo processo. Eu queria falar tanta coisa com você. Eu queria falar sobre o consórcio Nordeste, como uma possibilidade de um novo normal, nesse novo rearranjo federativo no Brasil, né? O quanto vem dando certo esse processo, o que a gente pode tirar dessa experiência. Eu faço rapidinho assim, tá, gente? Vai ter rapidinho. Que é a nossa prestação de conta, vai ter. Como é que a gente pensa esse novo normal a partir dessas experiências e com a centralidade das cidades, né? O quanto nós temos que disputar as cidades, quanto elas são importantes para a reprodução de vida a partir desse pensamento e o quanto nós temos responsabilidade nessa unidade da esquerda ou das esquerdas contra o fascismo vigente que tem sido tão ousado, tem imperado aí, né, os 300, que não são de Esparta, mas os 300 de Bolsonaro acampados. Né, nem de Esparta, nem de Gideão. E nem de Gideão, eu falei isso. Nem de Esparta, nem de Gideão. Eu vi uma outra live sua em que você falava sobre o golpe na Bolívia. Enfim, queria falar tanta coisa com você, Boulos. Acho que eu vou desligar essa live e começar outra. Mas você é terrível. Você acaba com a gente, deixa a cabeça da gente assim, né? Mas eu queria que você falasse um pouco. Vai lá. Não, tá muito legal o bate-papo, Mônica. Muito bom mesmo. Olha, você falou de um ponto que é assim, essa coisa em rede, né? Você lembrou o David Harvey, assim, que pensam e trazem esse debate. Por favor. Milton Santos, claro. Por favor. Se tivesse vivo, teria feito 94 anos agora. A gente fez uma homenagenzinha nas redes sociais para o grande Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, grande pensador brasileiro. E, sim, essa coisa das comunidades indígenas, assim, você pega em rede, e eu acho que isso diz muito sobre o novo normal, porque o novo normal também não pode ser uma coisa abstrata, sabe, Mônica? Porque senão ele não vai ser. Se a gente ficar numa abstração de dizer os valores, os princípios e não sei o quê, nós temos que trazer isso para o chão, nós temos que trazer isso para a realidade, porque senão o novo normal vai ser o que o Bolsonaro está querendo que seja, porque ele está fazendo essa disputa do normal que vem depois. Enfim, e aí nós montamos uma coisa muito legal aqui, que está acontecendo um pouco aí no Rio, mas aí você sabe, o MTST é mais fraco. Mas quando começou a pandemia, a gente lançou um fundo solidário. A gente falou, pô, como é que a gente pode ajudar o nosso povo? O povo que está na rua, que está nas ocupações, que está na favela. O que a gente pode fazer? Além de fazer live, além de debater. Mas tudo bem, isso não basta. Isso não enche barriga de ninguém, né? Não dá para a gente acreditar que o Bolsonaro vai resolver o problema. O que a gente pode? E a gente criou um fundo solidário. E a ideia inicial era distribuir cesta básica e material de higiene para as pessoas. Legal. Cresceu. Está arrecadando quase R$1 milhão já. Está com 850 mil reais. E a gente distribuiu já 200 toneladas de alimento, né? Em 11 estados do Brasil. Só que aí virou uma outra coisa. A gente conseguiu, a partir desse fundo solidário, estimular uma rede de solidariedade no território, de auto-organização, envolvendo as pessoas. Por exemplo, a gente falou, porra, máscaras. O tema são as máscaras proteção individual. Então a gente juntou costureiras do movimento, que estavam desempregadas, inclusive, e montou cooperativas informais de costureiras, e que estão produzindo máscaras. O Fundo Solidário compra delas as máscaras e a gente distribui as máscaras para as pessoas junto com a cesta básica. Aí a gente encontrou autores de livros, por exemplo, Sérgio Vaz, daqui de São Paulo, da Cooperifa, e outros autores que toparam doar livros, tiveram essa iniciativa. E a gente criou a Cesta Cultural e está distribuindo livros junto com a cesta básica. Aí a gente criou uma coisa chamada SOS Corona,
né, que são grupos de WhatsApp das quebradas, dos bairros, das comunidades, para trocar informação, mapear quem está precisando mais, ser um canal de denúncia, e é uma coisa que fica como uma ferramenta de organização, de conectar, de mobilizar, né, e de praticar solidariedade. O Zap da saúde, o Zap do despejo, para quem está ameaçado de despejo, ter apoio jurídico. O Zap da saúde, para quem está com dúvida, informação, desorientação, ter informação de médico. Tudo voluntário. Toda uma rede, uma estrutura voluntária muito legal e muito bonita. Eu acho que isso diz muito do que a gente quer para frente, dessa ideia do novo normal, da disputa que a gente precisa fazer num momento como esse. E é claro, são muitas disputas. Você citou o consórcio do Nordeste. Quer dizer, nós temos hoje parte da divisão que se construiu no país é também uma divisão territorial. O Bolsonaro detesta o Nordeste, detesta o povo nordestino. Tudo. Né? Tem ódio do povo nordestino, né? E trabalha contra. Então a resistência que se constrói no Nordeste ela é essencial. E às vezes a gente tem uma visão muito regional aqui do Sul, de como se o eixo Rio-São Paulo fosse o Brasil, e não é. Né? O Brasil é muito maior que o eixo Rio-São Paulo, né? E a gente precisa também expressar isso na organização da esquerda. E de união, de unidade. Você tocou no ponto, tocou na palavra. Nós não vamos sair dessa sem unidade. Vai ser com muita unidade. Né? Unidade pela democracia, unidade por direitos sociais, unidade contra essa asfixia da sociedade que o bolsonarismo representa, contra as suas táticas milicianas. Nós temos que fazer ponte, nós temos que aglutinar mais num momento como esse. Esse é o papel de uma esquerda que queira enfrentar, que não queira só ser testemunha da realidade. Nós não podemos ser só comentarista da realidade. Nós temos que intervir na realidade. Para intervir precisa jogar. Para intervir precisa construir relação, construir ponte, construir aliança. Não pode exigir atestado de pureza ideológica de com quem a gente vai andar junto. Né? Isso aí nós vamos ficar sozinhos. Cada um vai ser derrotado no seu cantinho. Cada um vai ficar regando a sua hortinha. E cada um vai, a seu tempo, ter que assistir à destruição do nosso país. Tem outro jeito, tem outro caminho. E eu acho que também concordo muito contigo de que é com unidade, de que é com disputa de projeto, sem baixar nenhuma das nossas bandeiras, viu? Que eu acho que nós podemos fazer muito bem unidade. Sem dúvida. Sem deixar de defender o socialismo, sem deixar de defender um outro modelo de desenvolvimento, sem deixar de defender e de ter o nosso compromisso de vida, de história com o nosso povo, né? Sabendo de onde a gente vem, sabendo o chão que a gente pisa, sabendo as ideias que a gente defende, mas ao mesmo tempo tendo abertura para conversar com quem precisar conversar para superar esse momento sombrio que o Brasil vive. Nossa, nós temos 5 minutos. Em 2 minutos, você está treinado, fez debate, você vai falar da importância das cidades. Nesse momento, a gente não sabe se a gente vai ter eleição, a gente está diante do impasse, mas é uma pena que a gente não vai poder falar sobre isso, né? Do impacto de não ter o Freixo aqui no Rio de Janeiro, do quanto a gente precisa fazer uma reflexão a partir disso, de uma figura importante no processo que carreava toda a luta pela unidade da esquerda, né? Que tem uma influência enorme nesse processo e que a gente não pode perder o horizonte, você falou muito bem. Mas eu queria que você falasse em 2 minutos, 2 minutos e meio, talvez, sobre a importância das cidades nesse momento. Mônica, não, eu vou falar em 2 minutinhos, que é o seguinte, olha, o espaço real, onde a vida acontece, onde a luta acontece, é o espaço da cidade, é o espaço urbano, para a enorme maioria da população brasileira. E por isso a disputa pelo direito à cidade é a disputa do futuro. É a disputa pelo futuro, pela possibilidade de ter um futuro. E a pandemia colocou alguns temas que eram invisíveis para o debate público e que agora se tornaram visíveis, e é o nosso papel apresentar soluções no processo eleitoral que vai acontecer e tem que acontecer.
Tem que acontecer porque há um precedente gravíssimo para a democracia é você ficar adiando a eleição a perder de vista. Uma coisa é você fazer um adiamento de 1 mês, de 2 meses. Isso pode até ser se a pandemia assim exigir. Mas a eleição tem que acontecer esse ano e nós temos que brigar por projeto de cidade. A pandemia colocou o tema da moradia no centro do debate. Colocou o tema do saneamento básico e do abastecimento de água no centro do debate. Colocou o tema da desigualdade e da segregação urbana no centro do debate. Aliás, no Rio, né, a história de Pereira Passos, de Barata Ribeiro, no fim do século XIX, início do século XX, foi usar o argumento higienista das epidemias de febre amarela para gentrificar a cidade. É esse caminho que vão querer fazer de novo nas grandes cidades brasileiras? Nós temos que ser resistência a isso. A pandemia não pode ser argumento para higienismo. A pandemia tem que ser argumento para quebrar os muros que separam o centro de periferia, que separam o morro do asfalto. Esse debate de cidade, de direito à cidade, de serviços essenciais, de igualdade, vai estar na ordem do dia no pós-pandemia. E nós temos que disputar ele, mentes e corações na sociedade, e disputar ele, sim, também nas urnas, no processo eleitoral, para que os projetos do atraso não vençam mais uma vez. Nós temos essa oportunidade e vamos fazer aqui em São Paulo, vamos fazer aí no Rio, vamos fazer no Brasil inteiro. Quero terminar com uma poesia do Leminski, para a gente também terminar leve, mas que generosidade. Muito obrigada por participar da nossa live. Que incrível. Quero outra, hein, Boulos? Já estou te deixando. Vamos, leve. claro. Tá? Foi fundamental falar com você nesse dia tão importante, tão difícil também, mas cada vez mais aumenta a nossa admiração pela sua figura, pela força da sua luta e pela pessoa que você é. Muito obrigada por nos ensinar inteligência emocional, apesar de tudo. Escrevia no espaço, hoje grafo no tempo, na pele, na palma, na pétala, luz do momento. Sou na dúvida que separa o silêncio de quem grita, do escândalo que cala. No tempo, distância, praça, que pausa, asa, leva para ir do percalço ao espasmo. Eis a voz, eis o Deus, eis a fala. Eis que a luz se acendeu na casa e não cabe mais na sala. Que a tua voz ecoe em todos os lugares e não caiba nas salas, extrapole por janelas, ganhe as ruas, ganhe o país e ganhe o mundo. Força para nós. Salve Guilherme Boulos. Estamos juntos e vamos lá, na luta pela unidade das esquerdas nesse país. Um abraço grande, gratidão. Salve, Mônica. Abração para ti. Tamo junto. Um beijão para você. Obrigado pela poesia linda. Obrigado pelo nosso bate-papo. Muita força. Que a nossa voz ecoe. Que a nossa voz se faça ouvir, se faça sentir e ajude a mover as estruturas que a gente precisa para mudar esse Brasilzão. Tamo junto. Vamos lá, tamo junto. Gente, beijo, obrigada. Vocês foram lindos. Vai ficar gravada aí a live para vocês reverem. Eu vou ouvir de novo o Boulos, porque, enfim, ele é o Boulos, né, gente? Beijo grande. Valeu. Obrigada, querido. Tamo junto. Vamos lá. Não aparece ali em cima, viu? Que legal. Não aparece a contagem regressiva, o último 1 minuto. Foi aí bom, aparece. né? No tempo, hein?